Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Rezende Lima. Sou professor de História, Filosofia, Sociologia, formação em História pela Universidade de Taubaté, possuo Pedagogia pela Faculdade Claretiano de Ensino, possuo especializações em História, Sociedade e Cultura pela PUC de São Paulo, designer educacional pela Universidade de Anhanguera e Metodologias Ativas e Tecnologia da Educação também pela Universidade Anhanguera. Possuo mestrado em Educação com ênfase em avaliações por competência, habilidade e tecnologia de ensino. Leciono há 20 anos na rede particular e no Centro Paula Souza, sou professor de cursinho, trabalho com vários sistemas de ensino, como, por exemplo, o sistema Farias Brito, o SAS, Objetivo, COC e Poliedro. Durante esse tempo todo também fui revisor de apostilas do sistema Poliedro e autor de livro didático pela Planeta Educação. Também lecionei como professor universitário no curso de pós-graduação em História da Alimentação pelo curso do Senac de Campos do Jordão. Gosto muito de lecionar, procuro sempre estar me atualizando. Procuro principalmente novos meios de ensino. Gosto de fazer aulas dinâmicas. Acredito que a educação é o futuro, é o único meio para melhorarmos o futuro no Brasil. E sem educação não conseguimos nada. Sou apaixonado por sala de aula. Adoro estudar e sempre estar me atualizando. Quando estou em momentos de lazeres, procuro estar lendo, visitando museus. E acredite se quiser, quando assisto série ou assisto qualquer tipo de filme, eu estou pensando em como aplicar em sala de aula. Esse sou eu. Meu nome é Bruno Rezende Lima. Gostaria de fazer parte do sistema de ensino de vocês. Por isso, vou demonstrar uma pequena aula sobre a Revolução Francesa, a aula 32 e 33. Quando observamos essa revolução que ocorre na França, nós temos que observar alguns elementos interessantes, como a crise do absolutismo. A crise do absolutismo na França, quando nós temos a morte do Luís XIV, e quem assume o trono é o seu neto, o rei Luís XVI. É interessante, Luís XVI vai ter um governo marcado por inúmeras crises, afetando a área da economia, na sociedade e na política. Também não podemos deixar de pensar que existe um pensamento filosófico no século XVIII, denominado Iluminismo, que irá influenciar grande parte da burguesia francesa que está insatisfeita com a política do Luís XVI. Para isso, eu convido vocês, nesse primeiro momento, a nós entendermos como era a França no início da Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, nós possamos entender esses aspectos para que fique claro o porquê de grandes transformações. Essa sociedade, ela é muito interessante. É uma sociedade com privilégios, alguns setores da sociedade. Ao olhar essa imagem, eu observo um senhor carregando dois homens. A gente pode observar bem nessa imagem aqui, que você vê que esse idoso ele está com dificuldade. E os dois homens, eles estão até bem arrumados, bem alimentados. Isso aqui era uma crítica à época, dizendo que o terceiro estado é quem sustentava o primeiro e o segundo estado. Interessante, porque a gente pensa então que a sociedade francesa era formada por três grupos sociais. Tinham mais. Mas quando dizemos estados, nós estamos dizendo que tinham origens esses estados e essa sociedade era muito rígida, formada de primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado era formado pelo clero. Esse clero que tinha algumas atividades como registro de nascimento, casamento e morte.
recolhimento de alguns impostos. Tinham o privilégio de realizarem cultos e só eles poderiam realizar ações religiosas. É interessante. Por que que isso me chama a atenção? Porque eles não pagavam impostos. Junto com o segundo estado, que era formado pela nobreza, existindo duas nobrezas, podemos dizer assim. A primeira, que tem uma descendência da aristocracia francesa, chamada até de nobreza da espada. E uma segunda forma de ser nobre, que eram burgueses que compravam títulos de nobreza. É interessante, conhecidos como nobreza da toga. E o terceiro estado, formado por 98% da população. Esse terceiro estado é quem pagava tributos ao Estado. Muito diversificado. Podemos colocar aqui algum deles, resumindo, como a burguesia, os camponeses, chamados também de plebeus. Nós temos trabalhadores urbanos. No campo, esses camponeses tinham quase que um trabalho servil. Eles não recebiam nada disso. Não recebiam salário. Quando a gente pega essa burguesia, existe a alta burguesia, dono de grandes empresas, como existia a pequena burguesia. Trabalhadores urbanos, que nós temos aí vários ofícios, e ali nós temos um grupo heterogêneo que pode ser chamado de sans-culottes. Esses sans-culottes que vão realizar várias manifestações nas cidades. Nós temos aqui, por exemplo, a ilustração de um carroceiro, comerciante, sapateiro e um carpinteiro. Nós temos aí uma sociedade estamental que vai passar por crises econômicas. Essas crises econômicas, vamos lembrar de algumas delas, como na década de 1780, quando nós temos péssimas colheitas, nós temos uma insuficiente produção de cereais, que vai levar a uma miséria e fome nos campos. Nós também temos que lembrar que os tratados realizados de comércio e navegação com a Inglaterra vai desorganizar a produção têxtil, fazendo com que os burgueses fiquem insatisfeitos, causando falências em empresas, desemprego nas cidades. Tudo isso, nós temos essas dificuldades. Nós também temos que lembrar dos gastos públicos muito altos na França, principalmente quando a França participa da Guerra dos 7 Anos e da Guerra da Independência dos Estados Unidos, o governo francês vai buscar empréstimos a banqueiros franceses, tá, para tentar resolver os seus problemas econômicos, ou melhor, para garantir o gasto com o luxo que a corte tem, com seus privilégios, de tal maneira que vai promover um déficit público. Luís XVI, ele pensa em realizar reformas fiscais. Entretanto, a nobreza e o clero são contra. Essa reforma fiscal não será aceita no parlamento. E isso fará com que no ano de 1788 aconteça um evento que não acontecia há mais de 100 anos. Luís XVI, ele vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que ocorrerá no ano de 1789. Essa Assembleia dos Estados Gerais era convocada representantes da nobreza, do clero e do terceiro estado, representados principalmente pela alta burguesia. Entretanto, apesar do número de indivíduos, ou melhor, de representantes do terceiro estado serem maioria, o voto era realizado por estado. Então, era um voto do clero, um voto da nobreza e um voto do terceiro estado. O clero e a nobreza sempre se uniam, fazendo assim com que ficasse 2-1 e garantissem a manutenção dos privilégios. Tanto que o terceiro estado decide se recolher do salão aonde havia reunião, até que fosse alterado o sistema de votação. Além disso,
nós teremos várias manifestações nas ruas. Isso daí vai fazer com que o rei, pressionado pelo terceiro estado, vendo as manifestações que estão ocorrendo na rua, elabore uma Assembleia Constituinte. Aí o voto é por indivíduo. Essa Assembleia Constituinte vai ter a função de criar uma nova Constituição. E essa Assembleia Constituinte, ela pensa em limitar o poder real. É interessante que essa Assembleia Constituinte ocorre em 9 de julho de 1789. Entretanto, não diminui as manifestações. Tanto que em 14 de julho, uma multidão vai à fortaleza da Bastilha. E ali encontrará armas. E ali elas vão começar, nós vamos ter ali o início da chamada Revolução Francesa, o marco da Revolução Francesa. Quando eles invadem a Bastilha, eles estão lutando contra um símbolo de repressão do poder do rei. E é interessante, porque nós vamos ter várias manifestações nas ruas, provocada pelos sans-culottes. Nós vamos ter nos campos pessoas, camponeses fazendo manifestação contra a aristocracia. E tudo isso nós vamos ter também na primeira fase dessa Revolução Francesa, que vai ficar conhecida como Assembleia Nacional Constituinte. Durante esse período, a intenção é a elaboração de uma Constituição, mas nós temos várias mudanças que ocorrem na França, como a revogação dos direitos feudais. Com isso, os nobres perdem seus privilégios. É interessante. Vão ter que pagar impostos. Uma outra coisa que me chama a atenção, que chama a atenção de todos nós, no dia 26 de agosto daquele ano, de 1789, foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração vai fazer com que se tenha a ideia de igualdade perante a lei, pensando também na liberdade econômica que podem as pessoas terem, né? Poderem comercializar com quem quiser. Em julho de 1790, nós vamos ter a declaração da Constituição Civil do Clero, fazendo com que padres e bispos se tornem funcionários do Estado, além de serem retirados todos os privilégios que o clero tem, será retirado, será confiscado todos os bens da igreja, na intenção de produzir riqueza para pagar os déficits públicos. Nós temos que pensar que em setembro de 1791, a Assembleia Nacional vai aprovar a Constituição na França. É essa Constituição que vai levar à próxima fase da Revolução Francesa. Entretanto, convido a cada um de vocês a assistirem a próxima aula. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela participação. Meu nome é Bruno Rezende Lima. Fiquem com Deus e até a próxima.